Meus amigos, durante nossa jornada aqui todos os dias, a gente sempre tem tido a responsabilidade de acompanhar o que acontece no Brasil e no mundo e as principais notícias. As principais notícias. E essa semana, aqui falando aqui do nosso Brasil, no âmbito da política nacional, a gente não poderia deixar de comentar, não poderia deixar de comentar o tão inquérito do atentado de golpe de Estado, onde uma das personagens principais do núcleo duro do Bolsonaro é o próprio Bolsonaro também, que já está enquadrado como réu. Pois bem. Então, tem um ditado interessante, não é ter um ditado, eu não sei, eu acho que todo mundo já passou por isso. Quando você é novo, ou está no colegial, ou estuda na escola, logo quando chega na escola, e você vai passando pelo o ensino médio, depois chega até a faculdade, normalmente tem um grupo de jovens ou de garotas, ou jovens, né, que tem um lá que é bem fora do limite do que se pode dizer do convívio social. Ele é o mais brabo, ele é o mais violento, é o que fala mais, mas ele sempre está ali mostrando que tem um poder, porque tem outras pessoas dando sustentação, ou ele se acha que alguém está dando sustentação a ele, então ele se acha o maioral, né. Se vai passando ali algum grupo mais quieto, mais tímido, eles tendem a soltar piada. É o falar do bullying, né. Na escola tem muito isso, o cara vai passando sozinho, o cara tira onda, mas quando você vê aquele cidadão naquele mesmo grupo passando sozinho, ou na sua casa, ou em algum local que não esteja diante ou no meio daqueles que lhe proporcionam essa, falsa e ilusória segurança, ele é quieto, é uma pessoa até tímida demais. Então tem uns que se mostram muito poderosos, muito fortes, quando está nesse grupo de pessoas, né, isso acontece muito, acontece na nossa vida, já aconteceu muito comigo, eu via isso, mas quando o cara está isolado lá, ele é quietinho, não se mostra tanto alvoraz, tanto rígido nas suas percepções, né, tão violento até na sua fala e no seu modo de se conduzir socialmente. Essa leitura que eu fiz aqui, dito isso, eu observei claramente isso com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, no depoimento, frente a frente com o Alexandre de Moraes, ele claramente se tornou um covarde quanto mais e um desonrado. Um covarde, porque ele era muito bravo quando estava no poder, dizia que esbravejava nos grandes eventos que ele fazia contra a população, ou quando estava presidente, dizendo que ia prender Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, dizia que Alexandre de Moraes era um canalha, esculhambava, pintava a miséria, dizia até que não ia mais atender nenhuma determinação do ministro Alexandre de Moraes, e quando a gente vê ele de frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes, ele se acovarda e vira um pintinho, só piando, pi, 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 e não faz mais nada. É desonrado porque também. Ele se torna desonrado porque as pessoas que foram presas, estão presas até hoje, e estão levando processos até hoje por culpa dele, né? Por pensar que ele ia conduzir, claro, dentro de um processo contra a Constituição e de legalidade, conduzir um golpe de Estado, acharam que ele ia dar aquela segurança a ele. Então a turma saiu louca, fazendo qualquer coisa, e ele simplesmente disse o quê? Esse pessoal são uns malucos. Então veja só, se eu fosse aqui um aliado, quanto mais do Bolsonaro, e eu me vendo numa situação como muitos estão hoje, processados e até presos, e olhar assim para a cara dele, poxa vida, esse cara é arretado, né? Eu defendo ele em todo canto e ele me chama de maluco, é isso que ele chama, não é? Ou seja, o que ele está preocupado só é, né, com a pele dele e com a pele dos familiares dele. Não é à toa que ele vai para a internet até para pedir dinheiro para bancar lá as luxúrias e o luxo lá dos Estados Unidos do filho dele, que abandonou o Brasil. Então, é essa concepção que a gente analisa claramente de Bolsonaro. Eu me sentiria hoje, se eu fosse um cara liderado por Bolsonaro, eu me sentia hoje humilhado, né? Então, pobre daqueles que se acham que Bolsonaro é um líder. É um líder de quê? Então, a direita hoje, né, ou aqueles que são mais extremistas, o que vê Bolsonaro como líder, cuidem em arrumar outro. Porque esse cara é um covarde, esse cara é aquele tipo que, quando está no meio com a caneta, se acha muito poderoso. Quando ele está sem poder, ele se acovarda e quer se salvar. Então a gente viu claramente
que no depoimento que o Bolsonaro fez, fazendo gracinha ali com o ministro Alexandre de Moraes, e até chamando a ministra de Moraes, olha, se eu quiser, pode ser meu vice, não levou nem a sério, sabendo que aquilo ali poderia demonstrar ali ou sua solidez, falando da sua inocência, né? Ou demonstrando ali sua culpabilidade. Mas não, se acovardou de um momento tão desonrado, que eu tenho certeza, né? E até os engajamentos nas redes sociais mostraram isso, que o pessoal mais linha dura, mais aliado dele, ficaram horrorizados. Queriam pelo menos que ele demonstrasse que era inocente. E o que é que ele fez? Não tinha isso não, mas a gente fez uma reunião, tinha essa minuta e a gente foi debater a minuta. Como é que se debate uma minuta? Então quer dizer que ele estava ali, afirmando ali claramente que realmente existia a minuta do golpe e se tivesse uma brecha ia dar um golpe. Não é? Porque se ele disse que reuniu os seus ministérios e essa minuta do golpe, eu acho que ela tinha parte com o Xambambam da vida, porque todo mundo, todos os ministros de Bolsonaro, o Anderson Torres, que foi ministro da Justiça, disse, não, ele apareceu lá, eu imprimi, porque chegava muita coisa. Esse pessoal imprimiu tudo, levava para casa e ninguém sabe de onde saiu. Ou seja, todos os ministros, todos os secretários, todos os auxiliares de Bolsonaro viram essa minuta fisicamente, imprimiram, até no PL estava, ela foi encontrada lá, mas ninguém sabia de onde ela veio. É incrível isso, essa minuta, ela começava a se replicar assim, dentro de uma situação sobrenatural, situação sobrenatural. E o Bolsonaro afirmou isso claramente, e depois, olha, ministro, me desculpe muitas vezes, porque todo mundo sabe meu temperamento, quando eu fico assim alterado, eu falo um bocado de coisa. E o Alexandre de Moraes olhando para a cara dele assim, quer dizer que tudo que tu estava falando ali era mentira, era só o teu temperamento, né? Quando vai falar sobre as urnas eletrônicas, que ele dizia que as urnas eletrônicas podiam ser corrompidas, né, podiam mudar o jogo. Ele disse, não, nunca falei isso não, coisa e tal. Foi num momento ali de destempero. Então quer dizer que ele reuniu até embaixadores de outros países para falar do seu próprio país, para dizer que o processo eleitoral do país não era lícito e não havia transparência. Agora, ele não mandou nenhum dos filhos deles pedirem renúncia. Por quê? Se os filhos dele participarem desse processo eleitoral, um é senador, um é deputado, outro é vereador, eles deviam não aceitar esse resultado, porque podia ser que o resultado das urnas teriam também beneficiado também os filhos do Bolsonaro. Então, claramente, a gente deixa bem claro, né, que as falas de Bolsonaro, ela entra numa hipocrisia, né, grande, sem dimensões, porque ele cai nas suas próprias mentiras e nos seus próprios arrogos de mentiras também. E deixando e trocando em miúdos, tudo que ele está fazendo ali é se salvar. E quem quiser, se for para deixar lá, né, as pessoas que estão presas lá, desde daquela depredação lá do 8 de 1, pedindo AI-5 e golpe de Estado, ele não está nem aí. Ele não vai fazer, porque no mínimo ele deveria estar ali, de frente ali para o pessoal ali, de frente ali o Alexandre Moraes, e olha, tem essas pessoas que estão presas, eu quero dizer a elas aqui que elas são inocentes, solta essas pessoas e me prenda. Ele devia ter feito isso, né? Ele devia pelo menos ter feito isso, mas em nenhum momento, sabe o que foi que ele fez? Ele chamou as pessoas de maluco. Então o processo de hipocrisia, de contrassenso, é uma coisa terrível, né? É uma coisa terrível o que ele tem feito. Então, hoje, quem é um aliado de Bolsonaro, se eu fosse aliado de Bolsonaro, eu se sentiria, não tenho sombra de dúvida, humilhado, assim, arrasado, por ter um líder que não lidera ninguém e um líder covarde. Um líder covarde. Então, é isso que Bolsonaro se tornou, é isso que Bolsonaro é. Quer dizer que Bolsonaro, quando não está com poder nenhum, ele se torna, assim, uma galinha cocorejando, né? Com medo lá de ser abatido. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. E aqui eu não estou fazendo aqui, eu vou fazer aqui uma alusão da convicção que as pessoas têm. Se você olhar o presidente atual, que foi preso, né? Que foi preso, quando ele estava no debate frente a frente com o Moro, em nenhum momento ele titubeou. Ele dizia, você vai ter a obrigação de me prender, para você dar satisfação aos outros, mas você vai me prender porque você não tem provas. O presidente Lula, você pode até odiar ele, não gostar dele, é o problema de cada um, e isso aí é o direito e liberdade de cada um de gostar ou não das pessoas. Mas, pelo menos, a gente viu ali um cara honrado, ali dizendo assim, olha, estou sendo aqui, né, julgado, e esse julgamento aqui, ele aqui é um julgamento parcial. E foi isso que ele sustentou-se e foi até o fim. Tanto é que até o Sérgio Moro, quando decretou a prisão dele, disse que não tinha provas, mas tinha convicção. Então, Sérgio Moro prendeu o Lula por convicção. E o Lula nunca foi lá conversar, se acovardar. Doutor, faça isso não, eu sou bonzinho, deixa isso para lá, isso não aconteceu. Não. Teve pelo menos
uma atitude na sua oitiva, no seu depoimento, uma atitude honrada, né? Coisa que o Bolsonaro não fez. Coisa que o Bolsonaro não fez. Já que ele disse que é tão inocente assim, ele devia ter sido um cara com a voz altiva, uma voz que desse direcionamento e confiabilidade e credibilidade naquilo que ele estava falando. E também falar daqueles que estão sofrendo até hoje por causa tão somente dele. Então, Bolsonaro, ele se apequenou dentro do processo de sua covardia e de sua desonra. Não há sombra de dúvida. Não há sombra de dúvida. Não há sombra de dúvida. Bolsonaro não é líder de ninguém. E está na hora da direita procurar um novo líder. Porque esse aí é um desonrado e um covarde.